Fala galera, Vitor de volta e hoje vou trazer um assunto bem legal que vocês sempre perguntam quais os brushes que eu mais utilizo. Então, depois da vinheta eu vou trazer os brushes que eu mais utilizo e por que, vou falar o porquê que eu mais utilizo eles. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você está com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui no vídeo e larga teu like aí também. E estamos com uma série de básico de Unreal, então fique ligado aí porque está entrando vídeo novo toda semana de básico de Unreal. Então se você está afim de aprender Unreal na faixa, fique ligado aí, beleza? Então depois da vinheta eu volto e mostro os brushes que eu mais utilizo nos meus trabalhos, beleza? Então solta a vinheta aí, editor. Bom, então sem delongas, bora lá para a tela do ZBrush, beleza? Então, botei uma esfera aqui e o primeiro brush que eu utilizo é o Brush Standard. Brush Standard é tipo um canivete suíço. Eu gosto bastante dele porque você consegue fazer bastante coisa, tá? Deixa eu aumentar aqui a resolução da esfera. E o Brush Standard é bom para você criar veias, ok? Então, se você precisar criar veias, o Dan Standard, ele é bem da hora para você utilizar ele para criar veias. Ele também serve para você criar cavidade. E o Brush Standard também você consegue colocar alfas aqui para te ajudar, beleza? Eu gosto dele porque eu deixo ele sempre mais como um canivete suíço mesmo, para colocar alfas, e então eu sempre utilizo ele dessa forma. O meu segundo brush é o Clay Builder, tá? E cara, eu gosto demais desse brush. É um dos brushes que vou te dizer que eu uso bastante ele, tá? Então, para você colocar informação de músculo, você consegue simular as camadas do músculo, né? Então, assim, é bem legal. Gosto bastante de utilizar ele para isso. O terceiro é o Clay, que também é bastante interessante para você trabalhar com parte de anatomia também. Ele eu utilizo mais quando eu já estou numa etapa mais avançada, porque ele marca menos do que o Clay Build-Up. O Clay Build-Up, quando você está já em fase de detalhamento e tudo mais, ele marca bastante. Apesar de você trocar o alfa aqui, você consegue melhorar isso, mas eu prefiro usar o Clay em etapas mais avançadas. O quarto brush é o Dan Standard. É muito útil para criar rugas e tudo mais. Você consegue mexer no focal shift aqui, então você consegue trabalhar bastante fazendo ruga, cicatriz. Então ele também é um brush que eu utilizo bastante. O brush 5 é o brush de move, é um brush que você vai usar muito. Vou usar bastante Move, tá? E o sexto é um Move topológico. Ele é bom quando você tem polygroups, que você consegue selecionar o grupo que você quer mexer. Então, se você tem dois grupos diferentes, ele vai influenciar mais o grupo que você está pegando. Então, vamos supor, na boca. Eu gosto de separar em dois grupos, lábio superior e lábio inferior. Então, quando você precisa fazer um ajuste fino só no lábio inferior, às vezes você não precisa fazer máscara. Você usando o Move topológico, você consegue fazer essa mudança sem alterar o lábio de cima ou o lábio inferior e não precisa fazer máscara. Às vezes é mais rápido. O meu brush número 7 é o brush de pinch. Você olhar aqui, o brush de pinch, ele aperta, tá vendo? E puxa a malha, tá vendo ali? Então ele é bom, às vezes você tá fazendo uma ruguinha e às vezes a ruguinha ela é mais apertada em alguns pontos, ó. Você consegue utilizar ele, ó. Tá vendo? É bem legal. E você consegue atrelar ele também e mudar o Brush Modifier aqui. Se você botar em 100, ele é em 20, né? E você usar ele, ó, ele vai puxar, mas eu sempre uso ele mais com a opção default dele, que é 20. A opção 8 é o Inflate. Inflate também é bem útil. Às vezes você tem uma ruguinha e aí você precisa dar um pouco de gravidade nela, porque a ruga ela sempre vai tender a cair por conta do peso. Então você pode ligar o lazy mouse aqui
e dá um peso na ponta da ruguinha aqui. E o 9 é o H-Polish, beleza? O H-Polish é bom para você quando você está fazendo alguma peça mais hard. Ele é útil demais, você consegue fazer pinar, entendeu? O modelo. Então isso é bem da hora. E você consegue também colocar massa apertando o Alt, né? Então assim, ele é bem útil para você criar uma peça mais hard, tá? Então esse é os 9 brushes que eu utilizo. Para mim, sendo sincero para vocês, são os brushes que eu mais utilizo no meu dia a dia. Salve alguns brushes de poro e que eu tenho, mas assim, a grande maioria, até chegar no detalhamento, eu uso esses brushes aqui. Então às vezes você que está iniciando aí nos estudos, no ZBrush, fica naquele desespero de querer ter um monte de brush. É desnecessário você ter muito brush, porque os brushes que você vai utilizar, a maioria deles, é claro que você vai adaptar um ou outro, né? Você vai ver um artista às vezes utilizando um outro brush e vai achar mais interessante do que os brushes que eu estou mostrando aqui, mas esses foram os brushes que eu me adaptei durante o meu processo de aprendizagem. Não que tenha terminado, o ZBrush e 3D você sempre está aprendendo algo novo, mas no meu processo inicial de aprendizagem aqui no ZBrush, eu me adaptei com esses brushes, tá? E é os brushes que eu utilizo, tanto é que eu coloquei eles no atalho aqui do teclado de 1 a 9, beleza? Então são os brushes que eu realmente utilizo muito no meu dia a dia e no meu trabalho, beleza? Bom, esse foi um vídeo rápido, espero que tenha te ajudado de alguma forma no seu processo aí de aprendizagem, ver os brushes, saber como eu utilizo os brushes, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixe seu comentário aqui para assuntos que você quer ver aqui no canal. Fique ligado, estamos com uma série de Unreal aqui no canal, básico de Unreal. Se você quer aprender Unreal, essa é a oportunidade de aprender Unreal na faixa. Então, aquele abraço.